Olá, boa noite, como estão? Está frio hoje. Estão todos bem? Tiveram um bom fim de semana ou não? Tiveram? Acho bem que tenho. Um bom fim de semana. Para todos. Agora vamos a um início de semana para todos. José Almeida, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. Todos, boa noite. Estão todos bem? Está tudo bom? Vão mais ou menos? Ok. Anselmo Antunes, boa noite. Alzira Santos, boa noite. Meu amiguinho. Costa Ribeiro, olá, boa noite para todos. Beijinhos. Túlia Veloso, um beijinho, um abraço para o Mário, Henriques, Cláudia Marina, boa noite a todos. Beijinhos, Sr. Fernando. Amor e gratidão, muito amor e gratidão para vocês todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa Manuel Murta, boa noite. Ana Paulo Nâncio, boa noite. Um abraço também para o Chico. Maria de Sousa, boa noite. Amor e gratidão. Fátima Saraiba, boa noite a todos. Abraço. Também. Graziela Calado, olá, boa noite. Graziela Calado. Ana Gonçalves, boa noite. João Esteves, boa noite. Estás bem, João Esteves? Estás bem ou não? Ilzilda Luís, boa noite. Luís Silva, boa noite. Um forte abraço também para ti, para o Felipe e para a Fátima. Todos, muito boa noite. Ficou a minha imagem parada, vocês estão a receber a imagem parada. Que boa noite, Fernando, e boa noite a todos. Então, está tudo bem? Ou não? Vocês estão-me a receber bem? Sim, estou. Ainda bem, João Esteves, que estás bem. E o restante da família também está. Não é só tu que contas. Sérgio Parente, ótima noite, excelente semana, repleta de serenidade, paz interior, tranquilidade, felicidade e saúde. Boa noite, Rui Carvalho, um grande abraço de luz. Nélia Ferreira, boa noite. Dete Margarida, boa noite, filha. Maria Coutinho, olá, boa noite. Bem-aja, amor e gratidão. Fátima Saraiva pergunta se está tudo bem. Está. Felipe Guedes, bons dias, Fernando, como estás? Um beijinho. Já acordaste agora? Viste José de MSS, correu mal a conversa e enviei para o WhatsApp. Ok. Nem tudo pode correr bem, primeiro tem que correr. E se falarmos em privado? Acho muito bem que falamos em privado, João Esteves. Também não é para falar em público. Eu só perguntei, só tinhas que responder não, sim. E se falamos... está bem, tu disseste bem. E se falamos em privado? Já me estava a desentender todo. Então, passaram um bom fim de semana todos. Foi bonito o vosso fim de semana. Não foi? A minha imagem está parada e a vossa. Foi bom o vosso fim de semana? Ou nem por isso? Deixa-me aqui ver. Maria Edith. Tenho que ver aqui uma coisa neste, que a imagem está parada. Mas tem a internet ligada, não estou a perceber. Maria Edith, boa noite. Beijinhos, amor e gratidão. Mónica Morato, boa noite. A todos beijinhos. Mónica, estás melhor?
Teresa Neto, boa noite. Estou a começar o dia agora, por isso bons dias a todos. Queres vir trabalhar connosco esta noite? Já estou para aí virado. António Luís, um abraço de luz para toda a família. Beijinhos especiais. Também. Maria do céu, o meu foi bom. Amor e gratidão. Depois falamos, não estou bem. Olha, isso é que é mau. Sim, estou a recuperar bem. Rosário Santos, boa noite. Sim, dentro dos possíveis. Boa noite, Filipe. Ouviste? Responda à Teresa Neto que ela está a dizer boa noite. Fátima beijou. Olá, boa noite para todos vós. Diz para todos vós, não diz para mim. Conceição Ribeiro diz que o fim de semana foi tranquilo. Cici Santos, olá, muito boa noite. Mário Henriques, um abraço de luz também. Hoje estou um pouco melhor, não estou tão cansado. Então, muito boa noite a todos, espero que estejam bem. Vamos iniciar a nossa semana de trabalho. Alguém tem alguma notícia? Alguém tem alguma notícia? Fátima Marques, boa noite. Da Suíça, para a Suíça, boa noite. Ninguém tem nenhuma notícia, já estou a ver. Ana Cristina Rodrigues Lopes, boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Sim, tive uma boa visita no trabalho, não estava mesmo à espera. Vês, sempre temos visitas quando não esperamos. Hoje teve sol, hoje está frio. Boa noite para todos, diz a Terezinha. A Terezinha está... Eu estou com frio. Hilda Alves, como está? Boa noite. Um abracinho fraterno a todos. Notícia da vida. Notícia de que aconteceu alguma coisa que eu não saiba, porque eu não sei se aconteceu ou não. Se está tudo bem no mundo. Olá, Belcina, boa noite. Vamos andando, mas se não formos bem, Hilda Alves logo. As coisas também não estão assim muito bem. Vento de outono e mundo económico caótico. Ai, então sempre há alguma novidade. Já temos o vento de outono e o mundo económico caótico. Ipa. Foram as eleições em Itália. Quem é que ganhou? Neisa Mendes, boa noite. Quem é que ganhou em Itália? Vai lá trabalhar, Filipe. Trabalha bem. Ana Gonçalves, no mundo não está tudo bem. Terremotos, tornados, enfim. Então onde é que houve os terremotos e os tornados? Há de correr.
A mulher loura? Ai, havia uma mulher loura nas eleições? Olha, eu não sei de nada. Boa noite a todos, graças a Dias também. Pois, mas de nada vale chorar. Temos que enfrentar os dias com alguma esperança e acreditar que tudo passa. Está bem, mas também se chorarmos um bocadito não faz mal. Olha, eu por não chorar uso lágrimas para lubrificar os olhos. Então, uma mulher loura. Essa mulher não tem nome, que vai ser a primeira ministra então da Itália. Boa noite, Helder Peralta. Guerra e recessão. Estamos em guerra e recessão. Por acaso ouvi alguma coisa no rádio. Quantas vezes Itália tem uma primeira-ministra da extrema-direita e com raio. Isso é bom, da extrema-direita, a Itália ter uma primeira-ministra da extrema-direita. É bom. José Luís, boa noite. Ai, que engraçado. Uma mulher primeira-ministra da Itália da extrema-direita. Helena Reis, boa noite. Acho que a extrema-direita é o quê? Acho que a extrema-direita, Eu não gosto dos extremos, nem da direita nem da esquerda. Mas sou eu pessoalmente. Não gosto de extremos, gosto de equilíbrio. Muito bem, então já sabemos. E no Brasil também não havia eleições brevemente. Deve ser parecida com o nosso André V. Então temos que ver. Coitados dos italianos. Temos de fazer uma oraçãozinha por eles. Pois eu gosto do equilíbrio. Não gosto dos extremos. Nunca gostei, gosto do equilíbrio. Porque quem fica nos extremos geralmente não liga ao equilíbrio. Mário Henriques diz que a extrema-direita é do partido do André Ventura. Não é nada do André Ventura, nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Vamos considerar que ele seja nacionalista. Mas de qualquer forma o partido dele não tem uns bons estatutos, não é equilíbrio. Não tem nada contra o homem, nem a favor do homem, mas não é equilíbrio. O partido dele não gosto. Não traz equilíbrio. Boa noite, Cátia Martins. Olha que vocês não se podem esquecer que a vida é cíclica. E nós temos que ver se a extrema-direita ou a extrema-esquerda estiver a ganhar peso na Europa, nós temos que ver bem as coisas, porque sabemos sempre que foi por causa das extremas que a Europa entrou em guerra. Há pessoas que falam muito. Falam, dizem tudo, até apontam os erros só aos outros. Mas essas mesmas pessoas não são capazes de dar soluções que sejam aceitáveis e que, de uma forma geral, sejam equilibradas, soluções equilibradas e assertivas e que sirva a maior parte do povo. Pode não servir toda a gente, mas a maior parte, a maior porcentagem do povo tem que ser servido. E quando isso não acontece, seja lá qual for o partido ou a fação política que esteja a governar um país, não presta. Não presta simplesmente. Só se governa para meia dúzia, nunca é bom.
Até nos terrenos, as extremas são perigosas porque discute-se tanto pelas extremas, mata-se pelas extremas, leva-se para tribunal pelas extremas dos terrenos, imagina. Mas enfim, nós cá estamos para não julgarmos e para não criticarmos, mas também não temos para sofrer os horrores que querem impor a qualquer pessoa. Podem não querer impor a mim, mas bem, imporem aos outros eu também não posso concordar. Eu já disse, é o equilíbrio. Se alguém trouxer o equilíbrio é bom. Agora se não traz. Acho que deve ir com ele ao médico se ele está assim já há tanto tempo. Deve estar com uma virose. Um vírus estranho. Daqui a nada não poderei, porque levam o dinheiro todo. Não me podereis ir ao supermercado porque levo o dinheiro todo. Oh, já levo. Mas olha que isso também, quando começasse a ir ao supermercado e levar-se o dinheiro todo, as coisas não estão bem aí. E se vocês tirarem a comida às outras pessoas, as coisas não ficam bem. Não pode ser só constipação, porque senão não tinha febre hoje. Sábado, hoje é o terceiro. Geralmente a constipação traz um estado febril. Cada vez é pior, diz ele, Alves, ir ao supermercado e trazer a cesta quase vazia, não é? Antigamente nós não permitíamos essas coisas, agora temos que permitir tudo. Muito bem. Isso mesmo. Cláudia Batista, boa noite, tudo bom? Está a ficar péssimo, já não se gasta para o sustento da casa. Diz a Cici Santos. Eu sei, graças a Deus. Já não se ganha para o sustento da casa. O homem tem sempre tendência a ter as suas guerras interiores. E muitas vezes só ganha as suas guerras interiores quando realmente atinge o limite. Então, aí o homem já ganha a sua guerra interior. Depois de tanta luta, ele atinge o limite. Muitas vezes o homem é vencido pelo próprio cansaço dele próprio. O que é que aconteceu? A coisa que eu não percebi, deixa-me ler. Muito mal é para o Vítor Orbán, para a Rússia. Mais uma dor de cabeça para a União Europeia. A história repete-se. Na Segunda Guerra,
A Itália foi aliada do Hitler. Mas o Vítor Orbán ganhou alguma coisa, Rui Carvalho? Pois foi aliada do Hitler. Hoje em dia as pessoas não sabem conversar, existe muita falta de respeito, cada vez mais agressividade, ninguém tem tempo para se sentar e conversar e resolver qualquer assunto, também é verdade. Cada vez é pior. Ah, é? Não sabia. Boa noite, Nuno Matos. Ah, a subida dos juros é um calmante para baixar a inflação. Qual é a inflação da América? Qual é a de... Nossa, às vezes acontece. Ui, credo, que hoje só abre a boca. Não, é o presidente da Hungria, que é pró-Rússia. Pois, o presidente da Hungria é pró-Rússia, mas já era. Ou mudou de repente? Não, ele já tinha uma empatia pelos russos da Hungria. Sabes o que é mais, Rui Carvalho? É cada um quer ter poder. Então, por causa do poder, fazem tudo para ter poder. Só que também são pessoas que não sabem ter poder. Ou seja, nem deveriam ter poder, porque elas não têm consciência da realidade que os envolve e que os cerca. São pessoas demasiado egoístas, egocentristas, demasiado centradas em si próprias, nas suas próprias famílias, nos seus próprios compadres e comadres. Então, não são muito virados para o povo. E aí essas pessoas nunca deveriam estar a ocupar um lugar público, que tivessem que tomar decisões para o bom equilíbrio do povo, porque isso não dá de maneira nenhuma. E quando houver uma facção no mundo que é assim, como esses homens e essas mulheres, claro que o mundo tem sempre a tendência de se desequilibrar. Compete-nos a nós, a cada um de nós, fazer o seu próprio trabalho para fazer com que o mundo não se desequilibre assim tão rapidamente. E assim, quando nós vimos que uma pessoa fala muito, mas na prática não faz nada, ou na prática aquilo que fala só critica e na prática não consegue dar ideias assertivas para a resolução dos problemas, nós nunca deveríamos escolher essas pessoas, nem para a junta de freguesia, quanto mais para outras coisas. Portanto, somos nós às vezes que somos responsáveis e as pessoas desses países também são responsáveis. Porque, por exemplo, eu posso entender que na Rússia as pessoas, como não têm muito acesso ao conhecimento, que elas acreditem naquilo que lhes dizem. As mais evoluídas e que já têm mais acesso ao conhecimento já não acreditam muito, mas as outras acreditam. Mas, por exemplo, o homem fazer um decreto. Para já, um presidente sozinho não deve fazer essas coisas, tem que ter sempre mais alguém a apoiar ou a desapoiar, ou pelo menos fazer-lhe um obstáculo profundo. Quando o presidente da Rússia faz um decreto-lei, faz lá uma lei qualquer, muda lá uma lei e convoca todos os homens dos 18 aos 35 anos que são obrigados a ir à guerra. É uma guerra dele, é uma guerra pessoal, não é uma guerra daquele povo, então ele não tem que fazer isso. A partir do momento em que ele faz isso, mostra-se perfeitamente a incapacidade dele para saber gerir um povo, quanto mais gerir um mundo como ele quer, ou gerir a guerra. Ele não tem essa capacidade, porque ele precisa da mão de obra barata e precisa. Não é que as pessoas, se ele dissesse assim, por exemplo, eu vou pagar um ordenado bom, dentro da média, não um ordenado baixo, a todas as pessoas que quiserem vir fazer a guerra comigo.
já era uma opção das pessoas, as pessoas já tinham que escolher, ou até pelo dinheiro, ou até mas isso aí é-lhe muito caro, evidentemente. Mas agora, fazer um decreto e obrigar, nós não estamos no tempo, ou seja, nós já passamos o século das obrigações, neste século já nenhum governo que, mesmo seja da extrema-direita, do centro, da extrema-esquerda, da nacionalista, seja o que raio que parta for, um governo que faz isso é um governo que não tem capacidade, não tem moralidade para estar a governar. E muito menos querer ser os senhores do mundo. Eles não podem querer ser os senhores do mundo. Porque se eles, para o seu próprio povo, o amesquinham, os manipulam e, sobretudo, os obrigam, está bem que aquilo não é uma democracia, mas também não era assim tão e também não tem a ver com a democracia, tem a ver com o bom senso, com o senso comum. Não pode, um líder não pode fazer isso. Então, para eu ganhar qualquer coisa, vou obrigar alguém a fazer uma luta sem perguntar a essa pessoa se concorda ou não concorda com aquela luta, sem lhe dar o direito à expressão. Neste século isso não se admite de maneira nenhuma. Por isso é que se vê que os homens estão todos muito atrasados ou estão a usar mal as suas próprias capacidades, estão a usar mal. Estão atrasados. Estão atrasados no plano evolutivo da Terra e no plano evolutivo da própria espiritualidade. Por aí se vê. Não é preciso ser-se muito inteligente e ser-se muito sábio em relação a todas essas coisas das políticas e da economia para perceber quando as coisas estão a ser feitas para meia dúzia de pessoas, ou para perceber quando as coisas estão a ser feitas para todos, para perceber quando as pessoas estão a tentar manipular. E essa da obrigação de obrigar, só há uma coisa que deveria ser obrigada em todos os países. Como é obrigada a pagar impostos, também era obrigada as pessoas a votarem. Isso sim, ser uma obrigação. Portanto, como pagar impostos é uma obrigação, é um dever. Então, o votar devia ser um dever. Mas não é o votar como eles votam na Rússia e como votam noutros países, que obrigam as pessoas a votar uma, duas vezes, que alteram os votos, que fazem tudo e que a nível mundial se sabe, muitos países se sabe, e aceitam, vão aceitando com medo, porque o medo no fundo é o medo que é instalado por uns em relação aos outros, esse medo que é imposto e acontece também connosco, uns com os outros. Às vezes é através do medo que nós impomos a nossa forma de ser, é através do medo que nós fazemos as coisas, não é? É através do medo e do receio de sermos castigados pelo próprio indivíduo que nós acabamos até por não nos chatear e fazer as coisas. Mas evidentemente que esse medo instalado a nível mundial neste momento não é a coisa mais assertiva que se pode fazer, porque há muitas coisas que têm que se fazer rapidamente, como por exemplo o equilíbrio económico que tem que se fazer rapidamente, porque se não se faz o equilíbrio económico no mundo rapidamente, claro que vamos condenar milhões, bilhões de pessoas, até se for possível, à fome. E se houver a fome, vêm as doenças, elas já estão, mas agudiza mais as doenças, agudiza mais a morte nas pessoas. Isso não está certo. Homens a governar assim, qualquer tipo de país, nem que ele seja pequenino ou grande, não são as pessoas mais indicadas para estar naquele lugar. E muitas vezes as pessoas chegam a esses lugares de uma forma desonesta, não de uma forma honesta. Elas chegam a esses lugares de uma forma desonesta. Às vezes passando por uns e por outros que eram pessoas muito mais inteligentes, muito mais capacitadas para desenvolver o seu trabalho. Muitas vezes eram pessoas muito mais capacitadas para desenvolver o seu trabalho e eles fazem desonestamente as coisas para que eles se mantenham no poder, porque o importante para eles é o poder, não é se as pessoas vão passar fome, se as pessoas vão ficar doentes, se as pessoas vão ter problemas mentais. Não é
Eles não estão preocupados com isso, se as pessoas vão ficar desgastadas, se as pessoas se vão desmotivar, se a criminalidade vai aumentar, se as pessoas que tiram a própria vida vai aumentar, se os acidentes por descuido vai aumentar, se as mortes por descuido, porque as pessoas estão tão distraídas, tão cansadas e desesperadas, vai aumentar. Não há essa preocupação. Quando um país não tem essa preocupação, quando vê a sociedade a mudar negativamente e a praticar atos contra a sua própria vida e contra a vida dos outros, e não percebe a mensagem, que há um descontentamento incutido no interior de cada pessoa, e que as pessoas muitas vezes, isso passa a ser o gatilho, e as pessoas muitas vezes o gatilho destranca e fazem as coisas mais absurdas que numa situação em que as coisas estavam completamente normais e equilibradas não o fariam certamente. Portanto, quem comanda as nações tem que ter muita atenção, tem que ser uma pessoa humanista, tem que ser uma pessoa, não pode ser uma pessoa estúpida, mas também não tem que ser uma pessoa autoritária, tem que ser uma pessoa com um certo conhecimento dos valores humanos, dos direitos e dos deveres do cidadão. Mas não é só de alguns cidadãos, é de todos os cidadãos. Portanto, nós, como estamos aqui juntinhos à Europa, e como também fazemos parte da comunidade europeia, nós somos pessoas também que sofremos as reveses do que se faz nos outros países. Nós acabamos por receber no nosso país as reveses dos outros países. E, portanto, quando nós não temos pessoas à altura para que impeçam essas reveses de vida, mais facilmente nós sofremos as reveses dos outros, desses países que muitas vezes provocam, por uma má visão, por uma má aposta, por uma incompreensão, provocam essas reveses. Essas mesmas pessoas, evidentemente, quando alguém de outro país não tem essa noção e não faz nada para bloquear essas reveses, evidentemente que isso vai ter efeito efetivamente no nosso país, no nosso ser, na nossa personalidade, na nossa cultura e na nossa vida. Hoje existem muitas pessoas que sofrem. Não pensem vocês que não. Há vários tipos de sofrimento. Há o sofrimento físico, há o sofrimento espiritual, há o sofrimento emocional, há o sofrimento psíquico. Existem vários tipos de sofrimento. E hoje as pessoas são pessoas sofridas. E por isso estão a chegar ao seu limite. E quando elas chegarem ao seu limite, elas vão tomar atitudes que nós nem estamos à espera que elas tomem, mas elas vão tomar. Isso é a consequência daquilo que se está a passar há alguns anos e que as pessoas estão a deixar passar. Olha, está a acontecer, ainda não chegou cá, ainda não é connosco, mas no fundo já está a ser connosco há alguns anos. Lentamente nós estamos a ser envolvidos. Pois, evidentemente, há pessoas que têm que ter 2 trabalhos para conseguir ter uma casa mais ou menos digna para viver, para ter uma boa alimentação, para poder dar educação aos filhos. E mesmo assim, elas tendo esses 2 trabalhos, são coletadas de impostos nesses 2 trabalhos, quando deveria ser só num trabalho. Paga-se muitos impostos hoje em dia. E o facto de se pagar muitos impostos e depois criam-se situações ridículas para um povo, que é o dar uma esmola. Então, o facto de se pagar esses impostos todos, evidentemente que a nossa capacidade e o nosso poder de compra é perdido automaticamente. Vai sendo lentamente perdido. Nós perdemos a nossa força de comprar. Não temos mais, temos que começar hoje. Há muita gente a poupar, a pensar, já não vou aqui, já não vou ali, porque o dinheiro começa a não chegar. Existem muitas pessoas que ganham um bom ordenado, mas existem muito mais pessoas que não ganham um bom ordenado. O ordenado mínimo nacional, neste momento, não é realmente um bom ordenado mínimo nacional, quando nós sabemos que há países da Europa que têm um bom ordenado mínimo nacional e que também acabam por ter os mesmos problemas que nós hoje temos com o nosso ordenado mínimo nacional.
mas o ordenado médio nacional é quase idêntico ao ordenado mínimo nacional. E a grande questão está aí. E, portanto, logo, não há dinheiro, não há poder de compra. E isso, evidentemente, que traz muitas vezes o desgosto, porque as pessoas investiram, as pessoas compraram coisas, as pessoas têm que pagar essas coisas, têm que pagar esses investimentos. Ora, não havendo poder de compra, elas também não podem fazer face às despesas que já estão contraídas. Porque elas não estavam à espera disso. E faz parte de um bom governo perceber como é que o povo está a agir com as suas economias e avisar o povo atempadamente para que as pessoas possam se equilibrar e não as sobrecarregar mais. Penso que a situação que estamos a viver será muito difícil para estas novas gerações. Vão enfrentar imensas dificuldades, não estão preparadas para resolver os seus problemas. Pois, mas a violência não é preciso ninguém preparar para a violência, porque a violência é uma coisa inerente ao ser humano. A violência nasce connosco. Compete-nos a nós, durante o nosso crescimento e amadurecimento, trabalhar a violência para que ela não desplote. Então o que é que acontece? Esses jovens que realmente não estão preparados não vão ter a calma, a serenidade, a ponderação que nós tivemos e que nós temos ainda hoje. Eles vão se tornar muito mais violentos. Porque eles não estão para pagar uma fatura que não foram eles que a fizeram. Eles não estão de maneira nenhuma. E vai haver uma altura, então, que são eles que vão tomar o poder e nós vamos a verificar muitas coisas desagradáveis que não nos compete, que nós nunca esperaríamos passar num tempo destes, depois de termos passado outros tempos piores, muito maus, e agora não estamos disponíveis para passar um tempo pior do que aqueles que já passamos. E se escrevam aí no vosso caderno para não se esquecer. Alguma coisa vai acontecer. Esperem aí que eu vou. Esperem aí que eu vou. Alguma coisa vai acontecer, quer queiramos, quer não. E essas coisas que acontecem e que vão acontecer muitas vezes, essas coisas que acontecem e que vão acontecer muitas vezes, são coisas que realmente nós poderíamos ter evitado, ou nós, todos poderíamos ter evitado. Essas coisas realmente foi a que nos levaram até ao momento atual. E essas coisas poderiam ter sido evitadas, nós poderíamos ter evitado essas coisas, ou seja, quem governou até aqui, depois da nossa suposta liberdade, que eu ainda não percebi muito bem o que é isto, a liberdade, não consigo entender e perceber, primeiro, a liberdade que existe na Rússia, a liberdade que existe aqui, a liberdade que existe em alguns países, eu não consigo perceber, afinal, o que é a liberdade, não é? Como não consigo perceber a democracia. O que é a democracia, por exemplo? Está bem, na Rússia, na China não espero democracia nenhuma, nem na Coreia do Norte, mas, por exemplo, eu não consigo perceber o que é a democracia na América, por exemplo. É um dos países que me afeta profundamente. A democracia lá, não consigo perceber que raio de democracia que eles têm lá, porque eles cometem muitos erros, são muito intransigentes, são pessoas quase fanáticas em alguns problemas sociais, são pessoas completamente fanáticas, fora do bom senso, fora do humanismo, fora dos direitos dos homens, fora dos direitos das mulheres, das crianças, e Portugal também um pouco aqui e ali vai cedendo a muitas coisas, mas acaba também por ser um pouco como eles, e acabam todos por ser, em Portugal, acabam por nos castrar nas questões das liberdades, dos direitos, dos deveres e das garantias. Quer queiramos, quer não, porque um governo não pode fazer um decreto-lei que seja contra, que seja inconstitucional, que seja, portanto, que a Constituição, que não esteja enquadrado dentro da Constituição. E há muitas portarias, muitos decretos-leis que foram feitas nestes últimos anos que são perfeitamente inconstitucionais, perfeitamente. Não é preciso ser-se muito inteligente, não é preciso ser-se muito estudioso para perceber que há portarias, decretos-leis, houve leis
que foram impostas, que são perfeitamente inconstitucionais. Ora, o governo, se está para governar um povo, tem que saber aquilo que é constitucional e tem que saber aquilo que é inconstitucional. E não pode impor uma inconstitucionalidade só para agradar a meia dúzia de pessoas. Portanto, logo aí, não são boas pessoas para estar a governar um país, seja este, neste caso estava a falar do nosso, seja o outro país qualquer. Então os outros países compreendem mais essas coisas da Constituição, porque corrupção existe em todos os países. E as pessoas serem, pronto, existem pessoas más em todos os países, em muitos países. E então as pessoas têm que perceber, que têm que melhorar a sua própria vida, têm que querer saber das coisas, não, as coisas não lhes podem ser assim tão indiferentes, que elas têm que querer saber das coisas, querer saber dos movimentos da sociedade, quererem saber das preocupações das sociedades e terem sempre em aspecto o respeito pela vida e o respeito pela fraternidade. Então, ter o respeito pelos direitos não é só o exigir deveres, é pelos direitos, liberdades e garantias, direitos, deveres, liberdades e garantias. Então, quando um governo falha, aí falha em tudo. É um governo capaz de tudo. Depois aparecem os homens e umas mulheres que gritam não a isto, não a aquilo, não a aquilo outro, mas também não apresentam uma solução. Também não entram num caminho da ação para que as coisas se resolvam. Também não são capazes de indicar um ponto de esperança para que nós possamos estar tranquilos que essas mesmas pessoas vão fazer alguma coisa, porque elas não vão. Elas falam, mas elas se lá tivessem, faziam precisamente igual se não fizessem pior. Mas eu estou a falar de todos os que já passaram por lá, não se esqueçam, não estou a tomar partido de ninguém aqui. Já disse e torno a dizer, tudo o que for para o equilíbrio, eu aceito, concordo e estou presente. Tudo o que for para o desequilíbrio, não vale a pena. Não vale a pena, não posso estar presente, evidentemente. É como quando uma batalha está perdida. Se uma batalha está perdida, nós temos é que criar uma nova batalha e ganharmos então essa nova batalha. Uma perdeu-se, não vou perder tempo e nem energia. Vou passar para uma nova batalha. Muitas vezes nós esquecemos de fazer isso. Isso é um pouco como fechar ciclos. As pessoas esquecem-se de fechar um ciclo, passam para o ciclo seguinte e levam as réstias do pior do ciclo anterior. E isso não faz das pessoas inteligentes, pessoas assertivas, pessoas capazes. Portanto, as pessoas têm que ter uma grande consciência e cada um de nós, mesmo nós que já somos mais velhos, temos de ter consciência daquilo que fizemos para, neste momento, estarmos a passar determinadas situações que eram impensáveis passarmos, uma vez, se tivermos a consciência tranquila, uma vez que fizemos tudo, de modo a que não passássemos de modo a que não fôssemos passar sequer estes obstáculos, vamos lá. Portanto, hoje a minha reflexão é sobre isto, na esperança que as pessoas acordem atempadamente, que o gatilho dispara atempadamente para as pessoas se equilibrarem, o mundo se equilibrar, e principalmente os países em que nós dependemos, porque nós infelizmente dependemos de muitos países, se equilibrarem para que nós possamos também viver em equilíbrio. A Fátima Marques diz, eu sou de uma geração, e o Sr. Fernando também, em que se dividiu o pouco que se tinha com os outros. Hoje nem pouco que se tem, nem lhes chega, e fazem já um problema. Hoje querem tudo para já. Antes levava-se mais tempo a conseguir e tínhamos prazer e ficávamos orgulhosos, e agora nada é assim. Os tempos mudaram. Pondo as tuas palavras, Fátima Marques, na moralidade, poderá-se dizer que a moralidade
de hoje não é a moralidade de ontem, mas a moralidade nunca muda. Ou seja, os comportamentos de hoje é que não são como os comportamentos de ontem. O conhecimento de hoje não é como o conhecimento de ontem. Quanto mais conhecimento tiver a pessoa, mais responsabilidade tem. E a pessoa muitas vezes não se responsabiliza. E nós precisamos de se responsabilizar. Nós precisamos mesmo de nos responsabilizarmos. A partir do momento em que nós não nos responsabilizamos, em que deixamos andar, evidentemente que as consequências vão ser sofridas por nós uma parte e a outra parte serão sofridas pelos nossos filhos, netos e bisnetos. E os nossos bisnetos vamos ser nós, é a coisa mais engraçada. E isso é o que toda a gente está, aos nossos 3 netos, seremos sempre nós. Portanto, aí é que está a grande questão da vida. Como a vida é tão linda, tão bela, e como nós acabamos por criar situações que mais tarde vamos ser nós, noutro corpo, noutra nacionalidade, com outra linguagem, a sofrer as consequências da nossa paragem, do nosso não fazer nada, da nossa falta de preocupação. Nós já estamos a construir o futuro, mas não é o futuro presente de agora. É um futuro presente de tendo outro corpo, outra personalidade, outra forma e até vivemos noutro país. Pronto. Ficamos por aqui, vamos então à nossa oração. A nossa oração de hoje vai ser aquela que vai sair. Bondosos seres espirituais, que estais em mundos paralelos e que nos podeis auxiliar. Que possamos nos abrir ao vosso auxílio e para isso possamos abrir-nos no nosso interior para podermos sentir a vibração e para podermos sentir a energia do vosso amor, para assim nós nos fortalecermos e para que o nosso processo intuitivo possa funcionar, possa ser bastante assertivo e ser realmente algo que aumente a nossa força, que potencie a nossa esperança, que potencie a nossa forma de bondade, de sabermos nos pôr no lugar de todos para podermos fazer um trabalho razoavelmente aceitável e assertivo para não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam, para que depois aqueles que nos rodeiam possam fazer esse mesmo trabalho e os outros, e assim se possa mudar o coletivo e possa-se mudar a vida das pessoas de uma maneira sem ninguém impor nada. Mas com o vosso auxílio tudo é possível e nós queremos e temos uma certeza que é fundamental esse apoio, essa força energética que vós sois tocar a nossa mente, o nosso coração e a nossa essência, para haver o desabrochar da nossa alma, da nossa essência, do nosso coração, da nossa força, da nossa vida, e para que nós possamos ter a noção exata de termos a noção exata de criarmos algo que vá sempre de encontro à evolução, ao que vai ao encontro da evolução e do progresso espiritual de toda a humanidade, de todos os homens, todas as mulheres e de todas as crianças. Que as tempestades no mundo possam se acalmar pela força do amor, pela força da compreensão e, sobretudo, pela força da compaixão e da bondade. Que realmente o mundo se encontre consigo próprio e seja o próprio mundo, e o mundo são todos homens, mulheres e crianças, seja o próprio mundo a tomar a decisão mais assertiva e mais adequada
à própria evolução material e à própria evolução espiritual. Não queremos, de alguma forma, também deixar de enviar um abraço espiritual para todos aqueles que neste momento são vítimas de tortura, de injustiças sociais, de injustiças individuais, que são vítimas de doença, que são vítimas de grande dor e de grande sofrimento. Que o nosso abraço seja tão energético e tão profundo que possa tocar todos esses que realmente estão em situações muito delicadas, que estão exaustos, que estão cansados e que precisam de ser fortalecidos, rejuvenescidos, para poderem realmente viver a sua própria liberdade, o seu próprio momento, sem descurarem também as liberdades e os momentos de uns e de outros. Também não podemos esquecer, de alguma forma, todos aqueles que já habitaram este planeta Terra e que há pouco tempo desencarnaram. Muitos deles não estando preparados para a sua viagem de regresso à pátria espiritual. Para todos esses também, para todas as que agora são energia, e para os seus familiares também, possa haver um abraço fraterno de todos os homens, todas as mulheres e de todos aqueles que de alguma forma ainda têm consciência, para ter uns segundos, só uns breves segundos, para fazer isso mesmo. E também nos queremos de alguma forma antecipar. E antecipar nós sabemos que vêm aí muitos seres espirituais que vão nascer de novo e nós temos que estar preparados para os receber. E com esta confusão que paira neste momento em muitas nações, nós temos com alguma dificuldade de estarmos em paz e tranquilidade para receber esses novos seres que são os futuros homens, as futuras mulheres e as futuras crianças. E é preocupante. E por isso nós queremos nos unir à grande oração universal para que as energias sejam cada vez mais fortes e para que as energias envolvam esses que estão descendo à Terra, tomando uma nova personalidade, uma nova identidade, um novo corpo, um novo nome e um novo lugar junto a famílias que realmente estão disponíveis e que têm de estar muito protegidas para os receber. Por fim, agradecemos a todos os elementos da natureza, porque a natureza é importante, a todos os elementos que realmente, animados e inanimados, que também habitam este planeta Terra, para que de alguma forma a sua energia e a sua forma de amar e o seu perfume seja espalhado, para que o homem, ao respirar, tenha um ar puro, ao se alimentar, tenha uma água pura e magnetizada, energizada, para se porem os reequilíbrios nos nossos corpos, porque ainda necessitamos deles para executarmos as nossas tarefas. A nossa mais profunda gratidão à espiritualidade mais pura e ao amor mais puro e à energia mais puro e a todos os deuses e deusas de todos os lugares, de todos os sítios, de todas as culturas. Nossa mais profunda gratidão ao todo e a todos. E bem-aja. E pronto, assim dou por terminada esta jornada de oração no dia de hoje. E espero para vocês uma ótima semana, um início de uma ótima semana e até amanhã ou até terça-feira, ainda não sei bem. E portanto, um abraço fraterno para todos vós e que vos seja
sempre concedido o que vos for devido. Que vos seja concedido a todos vós o que vos for devido. Que vos seja concedido mesmo o que vos for devido. O meu amor e a minha gratidão, juntamente com o amor e a gratidão de toda a universalidade. Bem-aja a todos e até amanhã ou até terça-feira. Cá nos encontramos outra vez. E não se esqueçam de 1 minuto no vosso dia de emanar para o espaço um pensamento criativo, uma pequena oração e, sobretudo, um abraço fraterno para todos aqueles que se cruzam no vosso caminho. Bem-aja a todos e bom início de semana. São os meus votos e o meu desejo para cada um de vós. Que sejais inundados pela esperança, que sejais inundados pela energia do amor, do trabalho, pela energia da abundância em todos os sentidos positivos. Bem-aja a todos. Boas noites.